Shalom, queridos. Vamos para a nossa última aula sobre a história do cristianismo. Hoje vamos terminar falando sobre a Reforma e depois vamos falar sobre a Contra-Reforma e o que aconteceu com a Igreja, principalmente aqui no Brasil, né, depois da Reforma Protestante, depois de tudo que aconteceu, tá bom? A gente já começa aqui hoje, né, quinta aula, como já falei, a nossa última aí. Ela não vai demorar, né, vai ser até curta, mas é importante nós falarmos com relação à Revolução Protestante sobre os cinco solas, né, os cinco solas da Reforma Protestante, que é a base, né, daquilo que ficou como princípio da Reforma Protestante para todos aqueles, né, que declaram ser evangélicos, né, ser protestantes no mundo todo e aqui no Brasil, né? Então vamos lá. Então os cinco solas da Reforma Protestante são proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores. Todos aqueles que nós vimos lá da Reforma Protestante e tantos outros também estão baseados nos cinco solas, né? E a gente vai falar a respeito de cada um deles aí. Os solas são os principais pontos da oposição da teologia reformada contra os ensinos da Igreja Católica. A reforma ela veio tratar de assuntos não somente teológicos, mas de outras questões também. A questão da indulgência, a questão de como os papas estavam tratando a vida, né? A questão da imoralidade, corrupção dentro do clero. A Revolução Protestante veio tratar tudo isso, mas veio tratar também dessa questão teológica, porque tudo deveria estar fundamentado nas Escrituras. E né, de certa forma, essa fala que nós temos hoje, ela vem basicamente dos cinco solas. Vamos lá, para nós sabermos quais são os cinco solas. Então, sola Escritura, né, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. E sole fide, somente a fé. E sole Deo gloria, somente a glória. A Deus é a glória. Somente a Deus a glória. Então esses são os cinco solas. Mas se a gente só fala eles assim, né, de uma forma tão simples, ele fica um pouquinho meio perdido no ar. Mas eles vão além, né, além de tudo isso que a gente está falando aqui. Ele vai um pouquinho além disso, ok? Esses solos a gente vai começar a explicar aqui a respeito deles, né? E a gente vai ter um conhecimento, um entendimento maior de tudo isso que eles estão falando ou representando para a gente, tá? Então deixa eu trocar aqui. Agora deixa eu sair da frente aqui do slide. Então, primeiro, sola Escritura. Basicamente, né, reafirmamos a Escritura inerrante. Ou seja, a Escritura não tem falha. Tudo aquilo que está falando tudo aquilo que está sendo escrito ali é aquilo que está realmente escrito. Então, e ela é inerrante, não existe contradição na palavra de Deus, ok? Tudo que está sendo dito ali está sendo dito de forma plena e diretamente pelo próprio Deus. Os homens são somente instrumentos para escrever aquilo que Deus estava querendo dirigir ao homem. Mas, né, como nós temos que entender, a Bíblia é Deus falando aos homens, certo? E para isso é necessário um homem escrever, para que o homem entenda aquilo que Deus está querendo escrever, aquilo que Deus estava querendo falar. Então reafirmamos que a Escritura é inerrante, como fonte única, isso é importante, fonte única de revelação divina escrita. Única, fonte única. Conforme nós costumamos dizer, o que passa disso provém do maligno. E essa foi um ponto muito forte
na Igreja Católica, pois alguns ensinos ou aquilo que é dito na Igreja Católica, muitas coisas, elas são conhecimentos de fonte oral, não conhecimento histórico, não conhecimento escriturístico, não está nas escrituras e nem em fontes históricas. É algo que veio passando de pai para filho. E isso, conforme nós entendemos, a palavra de Deus é que é o norte para a nossa vida, não que é aquilo que o homem possa inventar. E, infelizmente, muitas coisas foram inventadas, muitas coisas foram colocadas. E hoje, para a Igreja Católica, né, não só hoje, mas como naquela época, eram dogmas de fé. Eram dogmas que somente a fé poderia entender, tá? Entender. Mas você poderia dizer, poxa, mas existem algumas coisas na Bíblia que também são baseadas na fé, é verdade, mas está na Bíblia, ok? Não existe nada escrito, não existe uma escritura a respeito dessas outras questões católicas, que isso é somente questões de fé, tá? Então, a Bíblia é a única fonte de revelação divina, tá? Escrita. Claro que Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus servos, mas nada daquilo que é falado, nada daquilo que é dito pelos servos de Deus pode contrariar a palavra do Senhor. Pode ir contra a palavra de Deus ou acrescentar a ela alguma coisa. Então é a única que serve para constranger a consciência. A palavra de Deus é a única que convence o homem de todo o seu pecado, todo o seu erro. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. Eu não preciso de nada mais, não preciso de outros sacramentos, não preciso de mais nada para ensinar ao homem a respeito da sua salvação. Somente o que a própria Escritura dá a cada um de nós. Então, ela sozinha é a única necessária para a salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Ok? Como nós falamos, é o cânon, é o padrão. E é o único padrão em que o cristão deve ser avaliado. Não existe outra informação, outro conceito que possa dar ao homem um conhecimento diferente ou que julgue os atos, né, de procedimento cristão. Então tudo está relacionado, tudo está aí linkado com com as escrituras. Por isso, só as escrituras. E essa sola escritura, ele reafirma tudo isso e nega que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Foi o que eu acabei de dizer. Mesmo, né, como o apóstolo Paulo fala, mesmo que um anjo venha e fale uma palavra contrária à Bíblia, aquilo que não está dito na Bíblia, isso deve ser considerado o quê? Anátema. Tá? Isso tem que ficar bem claro. E o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então não existe nenhum testemunho, nenhuma experiência pessoal que possa servir de salvação a alguém. Pode ser um estímulo, pode ser algo, mas não o veículo, não a mensagem em si. A mensagem de salvação somente nas Escrituras. E nós sabemos que essa mensagem só vem através de quem? Exatamente, através de Cristo. Por isso, só Cristo. Tá? Só Cristo, solos Christus. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo histórico, tá? Do Cristo que morreu na cruz, o Cristo que a história demonstra e fala, né? O Cristo e Jesus, o Cristo de Nazaré. Então, este Cristo, tá? Este Cristo.
Não um Cristo inventado por alguns homens, não um Cristo inventado por alguns dogmas. Este Cristo, tá? O Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação do Pai. Então, essa questão da somente Cristo, a gente não precisa de outro mediador. Não precisa de outra pessoa se colocar entre nós e Deus. A nossa salvação só vem mediante a Jesus Cristo. E isso deve ficar bem claro nisso ficou bem claro a Revolução Protestante quando foi colocado essas questões, ok? Por quê? Porque existia naquele momento outras formas de mediar. Se você, quando a pessoa estivesse lá no purgatório, e você orasse que você fizesse alguma coisa ou comprasse alguma indulgência para ela, ela ia a certo momento caminhando em direção caminhando em direção aos céus. E isso então não seria uma questão de Jesus estar salvando essa pessoa, mas sim o ato, a obra que eu estava realizando aqui na terra por aquela pessoa, ok? E isso não existe na palavra de Deus. Só Jesus Cristo é o mediador. E eu também não tenho como mediar a minha ida ao Pai ou o Pai me ouvir através de alguns medianeiros, como alguns santos. Eu não tenho uma oração clamando a qualquer um que seja, quer seja Maria, quer seja João, ou Pedro, ou Jorge, ou qualquer um desses, que possa me levar ao Pai me ouvir, ok? Tudo que fazemos, fazemos somente em nome de Jesus. Então, só Jesus. Então, a Solus Christus reafirma isso, que a nossa salvação e a nossa ligação ao Pai só com Cristo, só pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Negamos então que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Ou seja, se eu faço a pregação do Evangelho, que significa boas novas, dizendo que Cristo morreu na cruz por nós e somente Ele nos substituiu, né, na morte, se essa não for a pregação desse Evangelho, se esse não for o Evangelho, não existe outro além desse. Não existe outra forma, não existe outra boas novas, somente essa é a boa nova, tá? Somente essa. Não existe ninguém clamando diante do Pai, não existe uma mãe, né, uma filha clamando diante do Pai por nós, a não ser Jesus Cristo. E a morte expiatória de Jesus Cristo por nós é que nos dá essa condição de estarmos junto ao Pai, ok? Então, por esse motivo, o Evangelho que esteja sendo pregado, sem a obra substitutiva de Cristo, não existe. Tá? Se isso não for declarado, essa fé em Cristo, essa obra ela está sendo equivocada. Tá? No mínimo, equivocada. No mínimo, equivocada. Ok? Então, qualquer outra crença que possa dizer ser cristã, que não tiver esses 5 solas, ele está, na realidade, fugindo aquilo que Jesus Cristo, aquilo que a palavra de Deus realmente coloca para as nossas vidas. E nós temos outros solos, nós falamos só de 2, né? Nós temos mais. Nós temos o outro que é só a graça. Sola gratia. Reafirmamos então que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. E o que é a graça? Realmente é aquilo que nós recebemos sem ter feito nada. Então não é a nossa obra, não fomos nós que nos salvamos, foi a graça de Deus. Deus derramou a sua graça sobre nós. E não vamos aqui cair numa questão de arminianismo, calvinismo, essa não vem a ver aqui a questão de falar sobre essa graça, dessa forma, ok? Porque nós temos que entender a graça de uma outra forma diferente. Deixa eu acabar de ler esse texto aqui e já falo a respeito disso. Então, a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo.
saltando-nos da nossa servidão do pecado, né, ao pecado, e ergue-nos da morte espiritual à vida espiritual. Todos nós sabemos, né, isso é fato, tirando algumas outras interpretações, mas vamos no básico. Depois de Adão e Eva, o que acontece? Todos que nascem longe de Deus, ou seja, mortos para Deus. Ninguém, depois de Adão e Eva, nasce filho de Deus. Então nós tivemos filho de Deus, Adão, tá? E depois o próximo filho de Deus que nós tivemos foi quem? Jesus Cristo, certo? E o que caracteriza ser filho de Deus? É nascer diretamente do Pai. Não foi assim que Adão nasceu? Foi diretamente do Pai? Foi o Pai que soprou sobre ele o Espírito, a alma vivente, aquele negócio todo? Ok? Então ele nasceu diretamente do Pai. Ele se tornou vivo mediante ao Ruach Kadosh, mediante ao sopro de vida que o Pai entregou a Adão. E sem contar a questão de toda a forma que Deus deu a este homem. Ok? E ao fazer isso, esse homem nasceu diretamente de Deus, das mãos de Deus. Mas o que acontece? Nós sabemos que em determinado momento esse homem, ele cai. Esse homem, ele peca e ele decide com o seu pecado, né, declarar que não precisa de Deus, não precisa da mão protetora, não precisa da mão acolhedora, não precisa da sustentabilidade de Deus. O homem não necessita de Deus. Essa foi a declaração de Adão lá no Éden, quando ele pecou contra Deus, ok? Sendo assim, a partir deste momento, todo homem que nasce, todo outro ser humano que nasceu a partir de Adão, nenhum desses seres humanos nascem filhos de Deus. Eles nascem criaturas de Deus. Isso é básico. Isso qualquer estudante de teologia sabe, ok? Que é o seu caso. Mas vamos adiante. Nós tivemos em todas as criaturas, a partir desse momento, olhando para uma ótica tricotomista, entendendo que o homem é espírito, alma e corpo, não somente a questão corpo, né, e alma versus, né, junto ao espírito, né, dicotomista, mas tricotomista, espírito, alma e corpo, vamos colocar dessa forma para ficar mais abrangente para todo mundo aí, principalmente para você. Esse homem, ele nasce, tem o seu corpo íntegro, porém, né, íntegro, mas pecaminoso, ok? Ou seja, tendente ao pecado, indo em direção ao pecado. E esse espírito do homem, ele nasce morto. Morto em que sentido? Morto significa cortado, né, separado, ok? A palavra morto tem esse significado, cortado, separado. Então, esse espírito do homem morto, ele está separado do Pai. Ele tem esse espírito, ele consegue ter contato com o mundo espiritual, mas não contato com o divino, com aquilo que é divino. Ele está separado do divino. Está separado daquilo que poderíamos dizer Deus. Ok? E esse homem foi, né, se reproduzindo e homens foram nascendo dessa forma, nascendo com seus espíritos separados da divindade. Jesus Cristo nasce, né, o próprio Deus nascendo, não vamos entrar nesse mérito agora de discutir a divindade de Deus, mas só declarar que Jesus Cristo é Deus, mas o que ele faz? Ele nasce, tá? Ele nasce, mas ele não tem contato do homem. O homem, eu estou falando agora do sexo masculino. Foi o próprio Deus, da mesma forma que criou Adão, foi o próprio Deus que jogou a vida dentro da Eva. A vida foi plantada dentro da Eva e nasce Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nasce espírito, alma e corpo. Mas esse espírito de Jesus Cristo, ele tem condições plenas, né? Ele está vivo, ele não está morto. Ele tem condições plenas de ter contato com o Pai.
Sendo assim, toda a humanidade que nasce a partir desse momento, a partir de Adão, nasce separado do Pai. O destino, então, o salário do pecado é a morte. Exatamente. Então, todo ser humano, ele nasce destinado à morte. Fica bem fácil quando nós lemos lá em João 3,16, não é isso que a palavra de Deus nos fala? Deixa eu abrir aqui para a gente ler a respeito. Deixa eu ver, vou chegar lá. Tá. Diz assim a palavra, a partir do 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora preste atenção. Ele diz lá, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, todos nós que nascemos depois de Adão, todos nós nascemos condenados. Todo ser humano já nasce condenado. Então nós poderíamos dizer que o ser humano ele não recebe a vida quando ele nasce. Ele só nasceu. E como eu costumo dizer, qual é a única certeza que você tem no dia que você nasce? Exatamente, que um dia você vai morrer. Ou seja, do ponto A ao ponto B, o ponto A é o dia que você nasceu, o ponto B é o dia da sua morte. Desse dia, do seu nascimento até o dia da sua morte, você sabe que a cada momento você está se aproximando da morte. Ou seja, no dia que você nasceu, você na realidade começou a morrer, mas vai chegar um momento em que essa morte vai ser concluída. Então nós já estamos condenados à morte, ok? Mas o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, aceitamos a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, o que acontece? Nós passamos automaticamente da morte para a vida eterna. É bem simples nós entendermos isso. Nós passamos então da morte para a vida eterna. Aí eu entro com essa questão que nós estamos falando aqui. O que isso tem a ver com só a graça? Porque não foi você, não fui eu que enviou Jesus Cristo. Foi Deus. E Deus enviou Jesus Cristo porque Ele quis. Foi a graça. Nós não merecemos isso. Nós estávamos indo em direção contrária. Mas a graça de Deus. Deus decidiu enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso foi dado de graça. Ou seja, um bem imerecido. Entenda sempre quando fala graça, bem imerecido. Então a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo. Então foi o Espírito Santo que nos faz isso. O Espírito Santo é que nos convence de todo mal. O Espírito Santo é que nos convence para aceitarmos a Cristo. O Espírito Santo é que faz toda essa obra sobre a nossa vida. Não somos nós que fazemos essa obra. É Ele que faz. É Ele que faz. Então soltando-nos da nossa servidão ao pecado e ergue-nos da morte espiritual até a vida eterna, para a vida espiritual. Ok? É o Espírito Santo que faz isso. E isso não é feito porque nós quisemos ou que nós somos bonzinhos. Muito pelo contrário. Nós não queríamos e nós sempre fomos maus. Mas o Espírito Santo decidiu assim fazer. Deus decidiu assim fazer. A Trindade, ela corrobora ou trabalha junto para que nós, o ser humano, seja salvo, ok? Não vamos entrar, né, como eu falei, do calvinismo, arminianismo, dizer que, mas eu colaborei para essa salvação porque eu aceitei Jesus Cristo. Não vamos entrar nesse mérito, tá? Não é momento para nós falarmos a respeito. Até poderíamos, mas não é o momento, ok? Porque nós temos que entender que a graça te salva. A graça. Foi Deus que decidiu.
tá? Independente de você escolher ou não essa salvação, se Jesus Cristo gratuitamente não morresse para você, você teria alguma coisa para escolher? Não. Então, entenda, a graça te salvou, tá? Né, diferentemente, nós negamos o quê? Que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. A salvação não é obra humana, tá? Os métodos, técnicas ou estratégias humanas, por si só, não podem realizar essa transformação, ok? Nada que o homem possa fazer, nenhuma instrumentalidade humana pode levar o homem a ser salvo. Quem leva é o Espírito Santo. Ah, mas Deus usou o homem. Ok, Deus usou. Ele usa quem ele quer. Houve um momento que ele usou uma mula, ok? Então ele pode usar qualquer mula que ele quiser, tá bom? E Deus nos usa como ele quer, mas entenda que o poder sempre será dele, e não nós. As palavras são dele. Tudo aquilo que é dito é dele, é ele que coloca isso sobre nós, tá bom? A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Essa fé para a salvação, para crer nisso, nunca poderia vir de nós, vir do nosso interior, porque nós somos pecadores, estamos fora desse conceito de salvação. Tá? Nós não podemos nos salvar, nós não temos fé para isso. E Deus é que gera tudo isso em nós. Então, por isso somente a graça. Só Ele faz todo esse trabalho. Ok? Vamos lá, né? Sole fide. Nós temos aí também só a fé. Exatamente. Só a fé. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Essa fé, existe uma diferença, né, entre a fé salvífica, a fé salvífica que não vem de nós, é Deus que planta essa fé em nós, é o Espírito Santo que coloca isso em nós, é Ele que convence esse homem. Então a fé para a salvação vem do próprio Deus para as nossas vidas. A outra questão de fé, quando nós falamos tenha fé para fazer isso, tenha fé para fazer aquilo, essa é uma outro tipo de fé. Essa fé, aí sim, ela brota de dentro de um coração convertido, ok? Essa fé, a gente poderia até dizer que ela também não é nossa, é o próprio Deus que colocou, porque quando nós o aceitamos como suficiente Salvador, né, essa fé que nos fez crer, essa fé que nos fez acreditar em Cristo, ela passa a ficar dentro de nós. E a partir do momento em que começamos a vivenciar a vida, né, agora do Evangelho, nós passamos então a ter a oportunidade de desbloquear a fé, vamos dizer assim. Tá? A fé já está aqui, mas é necessário a gente desbloquear essa fé. Tá dando para entender? Tá? Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. A fé, né, que o Espírito Santo ele coloca sobre nós, é somente essa fé. Não tem como eu aceitar Jesus Cristo pelos meus conhecimentos. Não é impossível eu aceitar a Jesus Cristo através da lógica humana. Não tem como acontecer isso, só pela fé. Negamos então que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene só a fé, possa ser reconhecida como igreja legítima. Tá? Então é necessário a fé. Por exemplo, como somente a fé salva, eu não posso afirmar que, como diz, né, uma criança que é batizada, né, como ela pode ser salva? Se é necessário a fé
para que haja essa salvação. E essa fé, ela tem que ser responsiva. O Espírito Santo planta essa fé em nós e nós respondemos positivamente a ele mediante a fé plantada. Mas se não houve o plantio dessa fé, ou se não houve a resposta a essa fé, como então eu posso ser salvo? Tá? Entendendo então que os sacrifícios, né, os sacramentos, vamos dizer, né, isso que eles estavam colocando aí com relação à reforma, os sacramentos não conferem graça, tá? O sacramento não confere salvação, os sacramentos não conferem nada disso, tá? Nada disso, ok? Isso tem que ficar bem claro, por isso só a fé. Mas é óbvio que alguns mandamentos são necessários depois que a fé já está instalada. Pois se não houve quesitos depois de mostra dessa fé instalada, então nós entendemos que a fé não existiu. Tá? Estão entendendo? O que acontece? Aí a gente vai lá para Tiago. A gente vai ver Tiago falando que a fé sem obras é morta. Ela não existe, ok? Se você tem fé e não tem as obras, na realidade essa fé que você tem não existe. Porque a fé necessariamente implica em obras. Implica em obras. Se ela não há obras, não há fé. Porque se uma pessoa nasceu de novo, a primeira coisa que o Espírito Santo planta como templo dele na pessoa é o fruto do Espírito. E nós temos vários gomos desse fruto do Espírito. E esse fruto, é claro, ele vai amadurecendo com o passar do tempo. Mas se uma pessoa que diz, né, aceitar Jesus Cristo e não demonstra ou não mostra nenhum fruto desse Espírito, né, nenhum gomo do fruto do Espírito, eu posso dizer categoricamente que a fé dessa pessoa ela não existe, ela é inválida, porque essa fé não gerou essas obras. Consequentemente, essas obras, se não existem essas obras, então não existe também a fé. A fé é inexistente, é isso que Tiago está falando. Mas vamos dar continuidade aqui, porque não estamos no momento de explicarmos ou falarmos muito a respeito disso. Então negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado. Eu não posso fazer nada, tá? Para salvação. Somente a fé pode fazer isso, ok? Vamos continuar aqui com os slides. Nós temos o último solo, que é a sole deo gloria. Então, somente a glória a Deus. Então, reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Então, tudo é para a sua glória. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Se estamos dentro do Evangelho, vivendo talvez para a nossa glória, nós temos que repensar se realmente nós fomos alcançados. Então tudo é para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo o quê? Para a glória de Deus. E isso fica bem claro, isso fica bem exposto quando nós lemos os solas. E por último, né, nós negamos que possamos apropriadamente glorificar Deus se nosso culto for confundido com entretenimento. Então o culto a Deus não é entretenimento. Não é entretenimento, eu não vou cultuar a Deus para isso. Se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. O que ele está querendo dizer? O nosso culto é para Deus.
Nosso culto não é para eu ficar melhor, não é para eu ser edificado, não é para eu ser abençoado, não é para eu ser isso ou qualquer outra coisa. Então o culto sempre será para a honra e glória de Deus. Não existe culto fraco, não existe culto sem poder. É, é muito interessante que às vezes nós ouvimos isso. Ah, a igreja é fria, a igreja não tem poder, a igreja não tem isso. E daí? Né? E daí? Porque nós não estamos aqui para poder, nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Ah, mas quando se glorifica o Senhor, o poder de Deus desce. Sim, mas o que é o poder de Deus? O que é? Como é esse poder de Deus? Como é? Nós temos lá Elias, o vento forte, o poder de Deus. O chão tremer, o poder de Deus. Ou o vento, a brisa suave, o poder de Deus. Nós temos que entender muito bem essas coisas. Tá? Então, glorificar a Deus. A nossa vida tem que ser para glorificar a Deus e não entretenimento. Nós não fazemos um culto para encher os olhos de ninguém. Nós fazemos um culto para encher o coração de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que Deus nos inventou, vamos dizer assim. Não é? Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos inventou. Ele nos inventou para a sua glória. Então estes são os 5 solas, tá? Esses são os 5 solas. Quando alguém perguntar a você o que está baseado a sua fé, nisso está baseado a sua fé. Se sua fé não está baseada nisso, talvez você não seja protestante. Ou esteja nessa linha aí. Mas é isso que você tem que entender. Nisso está baseado a nossa fé como reformadores, como cristãos, tá? Mas aí o que acontece? A igreja católica, mediante de tudo isso da reforma protestante que foi colocado, que foi implantado aí, que culminou na vida de Martinho Lutero, lá na Alemanha, a igreja católica não ia ficar sozinha, parada, ela não podia ficar parada. E ela teve que se mover, Então logo depois da reforma, o que acontece? Vem a Contra-Reforma, ok? Então, Contra-Reforma, ela tentou fazer a reforma dentro da própria igreja por via de Concílio de Trento, tá? Foi um Concílio de Trento que foi convocado lá em 1545 pelo Papa Paulo III, que foi até 1563, principalmente com o objetivo de investigar os motivos e pôr fim aos abusos que deram causa à reforma. Então a reforma aconteceu por várias circunstâncias que já foram ditas aqui. Mas foi necessário que um concílio acontecesse para que essa igreja, para a igreja se colocasse nos caminhos. Foi bom? Foi, mas outras coisas aconteceram também. Então o concílio era composto de todos os bispos e abades da igreja. E durou quase 20 anos. Então demorou tempo pacas, 20 anos. Durante o governo de 4 papas. Aí foi dessa data aí, de 45 a 63, 1545 e 563, né? Todos esperavam que a separação entre católicos e protestantes teria fim e que a igreja ficaria outra vez unidos, né? Vamos colocar tudo direitinho, acertar agora tudo, né? Vamos ficar amiguinho de novo, mas isso não aconteceu. Contudo, tal coisa não sucedeu. Fizeram-se, porém, muitas reformas na igreja católica. E as doutrinas foram definitivamente estabelecidas. Como eu falei, a reforma protestante não foi somente por aquilo que estava acontecendo dentro da igreja de cunho moral, né, de corrupção, mas também a questão bíblica, a questão doutrinária. E nesse concílio, o que eles fizeram? Eles ficaram 20 anos lá abordando todos os temas que eles tinham, né, de doutrinários, e todos eles foram estabelecidos. Todos eles foram estabelecidos. Mas aí a gente vai falar daqui a pouco como que eles conseguiram também estabelecer isso aí. Como ter base bíblica para estabelecer isso. Então os próprios protestantes admitem que depois do Concílio de Trento, os papas se conduziram com mais acerto, né, do que os governantes antes do concílio. Mais acertos, mas não totalmente acertos.
Então, o resultado dessa reunião pode ser considerado como uma reforma conservadora dentro da Igreja Católica Romana. Então, o Concílio de Trento ele foi somente para isso, tá? Para colocar a Igreja dentro dos trilhos e para calar algumas pessoas. Por quê? Como a Reforma Protestante estava falando sobre as doutrinas, né? As doutrinas, foi no Concílio de Trento que alguns livros apócrifos foram incluídos, né? Aqueles 7 livros apócrifos que nós conhecemos. Tá? Então eles foram incluídos aí nesse momento, no Concílio de Trento, tá? Que eles foram colocados. E é bem importante nós sabermos isso, entendermos isso aí, ok? Porque o que acontece? Purgatório, tantas outras coisas, eles não tinham base bíblica. Somente em livros apócrifos que existiam é que essas bases aconteciam, apareciam. Mas o que acontece? Era necessário que eles colocassem isso em pauta, tinha que ser bíblico. Então eles pegaram esses 7 livros, que eram apócrifos, tá? E que foram traduzidos juntos lá, a Septuaginta, lá em Alexandria, antes de Jesus Cristo, né, no período interbíblico. E eles então pegam esses livros, esses livros são traduzidos e eles são incutidos agora dentro da Bíblia. Macabeus, Judite e alguns outros livros aí, tá? Esses livros eles foram chamados de deuterocanônicos. Então, deutero, tá? Depois, né? Após. E canônicos, né? Padrão, regra. Então, são canônicos, ou são santos, no caso. Então, foram livros deuterocanônicos. Não faziam parte dos protos-canônicos, que são os anteriores, todos aqueles livros anteriores, que se chamam proto-canônicos, mas os livros chamados deuterocanônicos. Foi canônicos depois, tornaram-se canônicos nesse Concílio de Trento. Tá? Então, nestes livros estão contidos a maioria das bases das doutrinas católicas, purgatório, velas para os mortos e tantas outras, tá bom? E aí a igreja ela foi seguindo, né? Ela foi caminhando, foi indo para todas as direções, foram crescendo. Igrejas históricas, não somente igreja luterana, batista, wesleyana, metodista, anglicana, elas foram aparecendo porque começou o cisma, começou essa ruptura e agora tantos outros grupos em vários outros lugares do mundo começaram a explodir, a pipocar. Tá? Eles vão sair. Então, não quero ficar debaixo da igreja, vou sair. Um fato bem interessante é a igreja anglicana. O que acontece? Elas estavam debaixo de Roma. Tá? Eles estavam lá debaixo do Roma. E tudo que se fazia, o rei, quando ele ia fazer alguma coisa, ele não podia contrariar também a igreja, porque a igreja era alto, né? Era o clero, era alto, é eles que davam a conduta moral do ser humano, e o rei ele queria casar-se com outra mulher, mas não podia, se ele casasse era adultério. E o que ele faz? Né? Basicamente, ele rompe com Roma, cria uma igreja nova, onde nessa igreja ele deixava a questão de casar-se novamente. Então as igrejas começaram a surgir, algumas, né? Não estou falando de todas não, algumas começaram a surgir dentro dessa filosofia, ok? Dentro dessa filosofia. E a igreja histórica foi nascendo, na realidade um pouco bem diferente, né, do que é hoje, mas algumas igrejas bem parecidas com aquilo que era da igreja católica mesmo, né? Então os santos não eram abolidos, mas sim, a idolatria aos santos, a oração aos santos sim, mas quando você entrava dentro da igreja, era uma igreja católica, tá? Tudo bem igualzinho como existia, ok? E começou-se então a aparecer o movimento pentecostal no mundo, e ele começou a vir aqui para o Brasil. Então, quando a gente chega aqui no Brasil, a gente vê algumas igrejas aparecendo, né, igrejas históricas já aconteciam, já existiam, e o movimento pentecostal ele começa a acontecer aqui no Brasil,
né? O pessoal fez o trabalho aí que eu vou estar colocando para vocês, todos vão ver todo esse contexto. E nós vemos essas igrejas aqui no Brasil crescendo, as igrejas pentecostais crescendo, mas sendo desvirtuada um pouco do seu conceito primário e fugindo também um pouco do conceito dos reformadores, porque começou-se a colocar uma autoridade muito grande na experiência. E nós vimos aqui está dentro, fora dos solas, tá? Essa experiência humana como fonte básica de conhecimento, tá? Fonte básica de coisas de Deus. Então isso começou-se a colocar no movimento pentecostais, onde hoje ainda existem algumas igrejas trabalhando nessa forma, desse jeito. E o conhecimento bíblico começou a ficar raso demais. Começou a ficar raso, muito raso. Hoje, infelizmente, nós temos uma geração aqui no Brasil bem fraca com relação ao conhecimento bíblico. Quando eu falo bem fraco, é fraco mesmo, né? O conhecimento bíblico que tem é mais ou menos o mínimo daquilo que o pastor prega durante o culto, e olhe lá, tá? Olhe lá. Sabe mais ou menos Salmo 23, Salmo 91, João 3,16, algumas coisas assim muito básicas. E essas questões da fé, elas têm sido deixadas de lado. Por quê? Porque, como eu falei, o relativismo tem entrado no meio das igrejas. E com isso, com esse relativismo entrando, o pensamento cristão ele passa a ser bem reduzido, diluído, tá? Dentre tantas coisas que a igreja faz para acalentar o coração do homem. E quando você começa a perceber essa questão, quando você coloca momentos de estudo da palavra. Quando você vai ter um culto de campanha de, sei lá, de alguma coisa, você vê a igreja cheia, mas quando você vai ter um culto de ensino da palavra, você vê a igreja vazia. Não estou dizendo, não estou nem falando da questão da qualidade desse ensino, mas é realmente o desejar de buscar esse conhecimento. As pessoas estão muito diluindo isso, está muito pouca essa apresentação. Então nós vemos, depois do movimento pentecostal, nós temos o neopentecostalismo, onde existe uma busca dessa, existe essa manifestação espiritual, mas juntando um pouco da questão reformista, da reforma, mas infelizmente com relativismo às vezes um pouco maior. Então é esse momento que nós estamos vivendo hoje. Como foi logo no início das nossas aulas, hoje nós temos duas igrejas funcionando. Nós temos duas igrejas funcionando no mundo. Nós temos a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Nós temos a igreja pobre, a igreja que é pequena e é pouca, mas uma igreja extremamente fiel em todos os conceitos que Deus estabeleceu. Nós temos uma outra igreja, que é rica, que tem tudo, que não tem falta de nada. A única coisa que eles têm falta e nem sabem quem tem é de Jesus Cristo. Que ele está dizendo lá, estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus Cristo ele tem essa vontade. E é nesse momento, é nesse instante que a igreja brasileira e a igreja mundial está vivendo. Um pequeno grupo que realmente se importa com Jesus Cristo da forma plena, da forma realmente que ele quer se apresentar, e um outro grupo que idealizou um Cristo para elas, tá? Um Deus para elas, uma palavra para elas, palavras que somente agradem seus corações, pessoas que estão simplesmente buscando poder e autoridade, buscando bênçãos e realizações, e muito longe daquilo que Deus realmente tem para a vida delas. Infelizmente é isso que tem acontecido. Espero que essas aulas tenham sido boas, que vocês tenham aprendido bastante sobre a história do cristianismo. Espero, né, que vocês busquem mais, porque é muito pouco o tempo que nós temos para falar tudo sobre a igreja.
E existem várias questões muito legais, muito interessantes para que vocês possam pesquisar. Que esse seja somente o estopim, né? Os primeiros passos para que você possa realmente buscar o melhor de Deus, conhecimento de Deus para a vida de vocês, ok? Então fiquem na paz, que Deus abençoe e espero encontrar vocês em outros módulos, em outras disciplinas. Então, Deus abençoe. Shalom.